Esse é o programa Diálogos da UNB-TV. Eu sou a professora Catarina, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e o tema de hoje será a militarização das escolas públicas do Distrito Federal. Para conversar sobre esse tema, temos aqui o professor Clerto Evaristo, que é professor da rede distrital e também coordenador do Fórum Distrital de Educação. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Catarina. Eu que agradeço estar aqui, a oportunidade de falar de um tema tão importante para os estudantes do DF como um todo, para a sociedade como um todo. Clerto, nós estamos vivendo no país uma onda de militarização das escolas públicas. E aí é muito importante deixar claro que nós não estamos falando das escolas das corporações. Nós estamos falando de escolas públicas em que a gestão ou as gestões dessas escolas são passadas, para a polícia militar. No caso do Distrito Federal, foi uma surpresa, nesse início de ano, o anúncio da militarização dessas escolas. Você, como professor da rede, como é que a categoria recebeu esse anúncio? Foi um susto, na verdade, porque durante toda a campanha, o governador Ibanez sequer sinalizava a possibilidade de adotar essa proposta que já vinha sendo discutida em nível nacional. Eu acredito que ele, num gesto de aproximação com o governo federal, resolveu pegar alguma proposta daquele programa do governo federal, que infelizmente ganhou as eleições passadas, e escolheu militarização, talvez avaliando que seria de um impacto menor, talvez desconhecendo que isso tem impactos pedagógicos extremamente graves para a educação no DF. Não posso dizer que ele não conheça a legislação, porque foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, certamente ele sabe que essa proposta, no âmbito do Distrito Federal, ele tem sérios comprometimentos legais para ser implantado. Quando a gente pensa na militarização, e aí os argumentos utilizados nos diferentes sistemas, e aqui no Distrito Federal também se aventou essa possibilidade, fala-se muito na necessidade de promover a paz nas escolas, dizer que as escolas estão depredadas, que há muita violência na escola e que a polícia seria, ou a militarização das escolas, seria o caminho encontrado para resolver essas questões. Só que nós estamos falando de instituições educativas, E a polícia, como sabemos, ela tem uma preparação para lidar com outras questões, Então, a ideia de que um policial, ou que os policiais são melhores gestores e podem pensar melhor a escola do que os professores, é uma ideia, no mínimo, preocupante, Tendo em vista que a gente sabe que o processo educativo passa pela preparação dos seus profissionais, que o processo educativo precisa que as pessoas estejam tranquilas, E aí, como é que a gente pensa o processo pedagógico sob vigia da polícia? Porque a lógica que está colocada é que a polícia não vai fazer a gestão completa da escola, que vai cuidar só da disciplina, que será uma gestão compartilhada com o diretor. De qualquer forma, pelas experiências que a gente tem no país, percebemos que essa vigia constante, do processo educativo ou dos corredores da escola, então, os alunos, de alguma forma, eles estarão estudando com medo, sobre ameaça, sobre a vigia do braço armado do Estado, Então, eu queria que a gente conversasse um pouco das implicações pedagógicas, das implicações do desenvolvimento das próprias crianças e adolescentes nesse processo. É um caminho bastante longo para a gente entender, de fato, o que vai acontecer, o que poderia acontecer dentro das escolas com a implementação dessa proposta no âmbito do Distrito Federal. Aquilo que foi aplicado, por exemplo, no estado de Goiás, está muito próximo de nós, ele tem diferenças. Ele tem uma peculiaridade que é a organização da escola nos moldes de uma escola militar. Isso é o que está hoje vigente no estado de Goiás. Nós não conhecemos bem a proposta que o governador está trazendo para nós. Ela está, em certos âmbitos, na forma de sigilo. Nós ficamos sabendo, a partir de um anúncio, a partir das redes sociais e da imprensa em geral, e a partir de um fato muito simbólico aí para nós, que foi a exoneração de um subsecretário de Educação, responsável pela pasta da Subsecretaria de Educação Básica,
que escreveu um relatório técnico condenando essa proposta. Então, de fato, como que eles pretendem implementar, a gente não conhece. Pelo que foi anunciado, você traria para dentro das escolas todo um processo de vigilância, de controle, de normas, de instituição, de algumas normas que são até certo ponto arbitrárias, ou seja, que estão contra a própria legislação, contra o Plano Nacional de Educação, contra a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e contra aquilo que está previsto no Plano Distrital de Educação, que é a lei que hoje regula ou propõe todas as ações de médio e longo prazo para resolver os problemas da educação no DF. Se a gente pensar que um dos pontos que está sendo afetado é exatamente a questão da gestão democrática, isso já é um grande problema para nós. Isso vai levar a problemas de relacionamento interno dentro da escola, com a presença de militares em conjunto com a ação de professores, que posteriormente poderá levar, inclusive, eles dizem que não, mas que certamente levaria a uma discussão em torno de uma interferência da área militar na parte pedagógica, quando, por exemplo, a gente pensar no tratamento a ser dado a certos conteúdos, né, na filosofia, na história, na geografia, mesmo em trabalhos com textos livres da língua portuguesa, com determinados livros a serem escolhidos, né? Porque não pensar até na matemática, se você estabelecer determinados tipos de problemas, de exercícios, que não poderiam ser abordados, porque de alguma forma afetaria uma compreensão do qual é a ação do militar. Se você pensa uma escola militar, ele tem o currículo, ele tem o seu padrão, ele funciona lá dentro da sua proposta. Trazer esse modelo para nós é uma excrescência, isso não está correto, não traz uma contribuição para essa melhoria. Se há uma preocupação por parte do governo em relação à segurança, essa segurança tem que ser pensada dentro de um contexto mais amplo. Pensar a sociedade, por que hoje os meninos chegam na escola tão desprovidos de normas, de conduta, de respeito, de apoio, de olhar para o outro de uma forma diferenciada. A gente vê que a sociedade foi trazendo para dentro da escola para que nós fizéssemos isso. No entanto, chega o governo sem pensar esse ambiente e traz uma proposta apenas de endurecimento das relações, de isolamento e de contenção. Essas propostas, elas não vão resolver o problema da violência. Eu me lembro muito bem, eu estava presente numa reunião quando o antigo governo Roriz, um dos seus primeiros governos, quis trazer das suas primeiras gestões, né, quis trazer para o DF uma proposta do italiano lá de Nova York, que eu sempre esqueço o nome, Giovanni, o prefeito de Nova York, que implementou lá um programa de tolerância zero. E o Roriz, então, falou, vamos resolver os problemas da violência, que chamou um representante da prefeitura de Nova York para trazer o modelo para a gente. Essa palestra aconteceu no auditório do Buriti, e eu lembro sentado assim à frente, na primeira linha, na primeira fila, um soldado, um cabo, um sargento, um tenente, um capitão, um major, um coronel, todo uma representação do batalhão escolar, que tinha sido implantado alguns anos antes, com a resistência nossa, mas que depois aceitamos quando vimos onde que eles atuavam, que era do portão para fora, né? Mas ele sentado na frente, o palestrante vai começar, e com tradução simultânea, ele começa dizendo assim, olha, se a opção de vocês é essa, desistam. É a mais cara e para nós já se mostrou totalmente inviável. Então ele foi falando de escolas em Nova York que chegou a ter 25 policiais dentro da escola, onde o professor não falava mais com o aluno, ele não tocava mais no aluno, porque se ele tocasse mais suave, de uma forma mais suave, era assédio, poderia ser acusado de assédio sexual, e se ele apertasse um pouco mais, era agressão física. Então, o professor não se dirigia mais ao aluno de forma pessoal. Essa quebra de relações mata o fazer pedagógico, que é essencialmente essa relação de um com o outro, numa troca recíproca, onde ambos aprendem nessa relação.
Quando a gente está falando da questão da violência, nós não estamos falando de uma sociedade tranquila, harmônica, organizada e de uma escola violenta. Nós estamos falando de uma instituição que faz parte dessa sociedade e que nela eclode, né, os problemas que a sociedade tem. E aí, quando a gente está falando da violência, quando você chega, essas crianças chegam desprovidos de respeito ao outro, tal. A violência que a gente tem na escola não é só a violência do aluno uns com os outros, dele para com o professor, mas existem os outros tipos de violência. Por exemplo, o desrespeito à diversidade, o desrespeito à questão de raça, o desrespeito às etnias. Então, tudo isso faz parte do processo de violência. Quando chega a polícia militar e essa violência, ou esses tipos de violência, provocam também aquilo que a gente sabe que acontece na escola. Quando a polícia chega na escola e cala essas violências, a gente está falando de um outro tipo de violência, talvez da expressão máxima da violência, do braço armado do Estado, provocando uma violência que é calar o outro de manifestar a violência que sofre, né? Certamente esse processo não desencadeará em formações ou em melhor formação. E aí tem os grandes discursos, por exemplo, que as escolas militares, elas apresentam melhores resultados, né? E a gente precisa separar escolas militares das corporações e as escolas que são militarizadas. Quando a gente se a gente partir do pressuposto que os resultados do Enem, que o IDEB, eles são medidores, né? Ou tradutores de qualidade, então podemos olhar por aí. Se a gente olhar por aí, os dados, né, a análise dos dados apresentados atualmente, no que se refere a essa qualidade maior das escolas militares, nós vamos perceber que as escolas militares que têm bons resultados, elas selecionam os seus alunos. Perfeito. A gente vai ter perfil de aluno com a renda salarial maior, com características familiares diferenciadas. Grande parte desses alunos são filhos dos próprios militares. Eles passam por um processo de seleção. Então, tudo isso impacta naquilo que estão chamando de qualidade da educação. Quando um sistema de ensino resolve colocar a polícia dentro da escola como forma, né, de dizer que vamos melhorar a qualidade da educação, vamos provocar a paz na escola e essa paz desencadeará em melhores resultados da educação. Bom, se o processo educativo depende de um conjunto de fatores, de um conjunto de insumos, por exemplo, a melhoria da infraestrutura escolar, a melhoria das condições de trabalho para o professor, as condições externas dos alunos, né? Os elementos que a gente fala, por exemplo, como capital cultural, como a questão da alimentação, como o ambiente que essa criança ou que esse adolescente vive. Então, tudo isso fazem parte, né, dos insumos necessários para que a gente alcance a qualidade. A qualidade de fato, não a qualidade medida nas avaliações de larga escala, mas que também, né, se medem com essas avaliações de larga escala. A polícia vai para dentro da escola, a polícia vai cuidar da disciplina. E o resto? Como é que a gente vai melhorar a qualidade da educação? É de qualidade mesmo que nós estamos falando? Nós vivemos numa sociedade que é violenta. E cada vez está mais violenta, porque as pessoas estão cada vez mais isoladas. E sendo violentadas. E sendo violentadas e sendo levadas a satisfazer os seus desejos, os seus sonhos, a partir de produtos, de produtos de um consumo material. Essa situação leva a angústias, sofrimentos de todo tipo. Concentração de renda extremamente elevada. Desrespeito à condição do sujeito, da sua condição humanitária, em que não se vê sequer isso na sociedade como um todo. O abrigo ou o estabelecimento de novos olhares, o acolhimento, o respeito ao outro, o carinho, ele se dá muito dentro da escola. É no âmbito da escola que essas coisas se materializam. O menino, muitas das vezes, ele se abre dentro da escola do sofrimento psicológico que ele tem dentro de casa, das agressões que ele recebe dentro de casa, no âmbito da escola. Imagine se ele, lá na comunidade dele, ele é reprimido pela força policial, que patrulha o tempo inteiro e o vê como inimigo permanentemente.
Se a gente pensar numa frase lá do comandante da Polícia de São Paulo dizendo que nos jardins você tem que abordar de forma diferente, aqui também eles abordam de forma diferente. Uma coisa é o meu aluno, eu sou professor do CEDILAN, do Educacional do Lago Norte, é o olhar que a polícia tem para aquele menino que mora no Varjão ou mora no Itapuã. Outra coisa é quando ele consegue ver que ele mora no Lago Norte. Então, os olhares são diferentes. Mas quando ele vai para dentro da escola, imaginando que isso viesse a ser implantado como um todo, ele chega dentro da escola, quando ele pensa que ele pode se abrir, que ele pode ser ele, livre, se expressar, não. Ele encontra a mesma repressão que ele vai encontrar lá fora. Desculpe, só para chegar numa ideia aqui, que é o seguinte. Vamos pensar no espaço do público como o espaço que deve ser o espaço de todos, né? Que diz respeito a todos. Então, eu achei muito curioso uma reportagem uma matéria que teve sobre as militarizações de escolas de Goiás, onde um menino indignado dizia assim, eu vou ter que mudar de escola, porque eu não posso cortar o cabelo. Então, para ele, o problema especificamente era ter que cortar o cabelo, porque, segundo ele, ele era modelo e isso afetaria a sua carreira. Mas a gente pode pensar em um outro, por exemplo, que use turbante, ou que goste de ostentar os seus símbolos religiosos, ou que goste de se vestir de uma forma diferenciada por conta do seu grupo de identidade fora da escola, e que dentro da escola eles se aproximam. Esse espaço não será mais dele, estará restrito a um só tipo, a uma só forma, né? Ele vai ter que se enquadrar dentro de um mesmo modelo, de um mesmo padrão. Então, só essa característica já nos diz o seguinte, esse não é o espaço legal. Esse espaço onde todos são iguais, onde todos andam da forma, na ordem unida, onde todos têm que andar com as mãos para trás, onde todos têm que andar de olhar cabisbaixo. Espaço da homogeneização. Né? É isso. Será que essa é a melhor proposta? Eu, enquanto professor da rede pública já há 30 anos, a minha perspectiva é outra. Eu gostaria, sim, era de fazer uma intervenção civil no Colégio Militar, porque aquele modelo que eles estão fazendo lá está trazendo muito prejuízo para nós aqui fora, em sociedade como um todo, porque as ações arbitrárias, o totalitarismo, o fascismo, o desrespeito ao outro, cada vez mais está ganhando força como se fosse algo bom, como se fosse algo natural. Uma outra questão que a gente precisa pensar, por exemplo, a gente está falando de controlar a escola pública, né, da ordem da disciplina, como fator ou como forma de melhorar a qualidade. É sempre o discurso. Só que quando nós vamos olhar as grandes escolas, chamadas grandes escolas de qualidade, as escolas elitizadas, no espaço dessas escolas acontece exatamente o inverso. É o espaço mais livre, é o espaço da criação, é o espaço da fruição e não o espaço do controle, né? Aquilo que se condena tanto, que se faça na escola pública, que deixa os alunos livres, que se discuta Paulo Freire, que se coloque em prática a pedagogia Paulo Freire, as grandes escolas, as escolas mais elitizadas do país, elas vão exatamente nesse mesmo viés, né? Sendo o espaço cada vez mais livre. E aí a gente se pergunta, se esse processo de militarização, de controle fosse tão bom, não deveria ser debatido com a comunidade como um todo? Não deveria passar por um debate minimamente com quem faz a educação? Porque o que a gente percebe é que são sempre decisões arbitrárias, né, com pessoas que não entendem de educação, que não são educadores, tomando decisões, né, em relação à escola, sem consultar aqueles que realmente fazem a educação. Então, essa é uma questão que a gente precisa pensar seriamente na rede do Distrito Federal, nas redes públicas, né, do país afora. A questão da militarização ela está se espalhando, né, nas diversas unidades federadas, em vários municípios, com organizações um pouco diferentes, mas no final das contas, todas passam pela mesma questão, que é a questão do controle. Dos professores, dos alunos, porque na verdade não estamos só controlando os alunos, estamos controlando todo o projeto pedagógico, toda a perspectiva pedagógica dessas escolas. Então são questões que a gente precisa pensar sobre isso. Veja, o Plano Distrital de Educação é um plano de Estado que prevê ações até 2024. Aqui há ações como, por exemplo, já na meta 2, que é sobre o ensino fundamental, da construção de unidades do tipo PROEM, que são
é uma escola específica para atendimento a jovens que hoje enfrentam problemas de medidas socioeducativas, né? E estes jovens são atendidos com professores especializados, com recursos, mas que ainda são insuficientes. Então, se você aporta mais recursos para essas escolas, se você coloca mais professores e você concentra nessas escolas aqueles jovens que de alguma forma estão enfrentando esse tipo de problema, ou que causam, que trazem para o âmbito da escola ações mais violentas, você tem um caminho para resolver. Por outro lado, nós temos uma série de ações aqui para todas as áreas em que não foram cumpridas pelo Estado. Então, o CEDILAM, o Educacional do Lago Norte, se ele recebe os recursos que estão falando hoje lá com relação a essas militarizações, mas se ele recebe, se a gente tem a construção de auditório, se a gente tem a construção de quadra poliesportiva, se a gente tem a manutenção de orientador educacional, se a gente consegue um quadro para melhor atender esse aluno na escola, se nós tivéssemos um refeitório para atender os alunos no momento da educação integral, só isso nós já reduziríamos em muito as questões de violência dentro da escola e melhoraríamos com certeza o desempenho dele. Então, antes de resolver isso, essas coisas, antes de uma proposta de militarização, primeiro vamos cumprir o Plano Distrital de Educação, vamos adequar as escolas e dar as condições para que elas façam um trabalho para o qual ela está destinada. Percebemos que esse é um tema que requer um grande debate na sociedade. Eu agradeço imensamente você ter vindo aqui discutir isso com a gente, como alguém que está na rede, que conhece essa questão de perto já faz alguns anos, né, e que também coordena o Fórum Distrital da Educação, que será um fórum, né, um espaço muito importante para debater essa questão da militarização. Esse foi mais um programa Diálogos da UNB TV. Continue ligado na nossa programação e nos acompanhe pelas redes sociais que aparecem aí no seu vídeo.